Hoje nós vamos fazer algo diferente. Vocês sempre abrem as Escrituras e acompanham a leitura. Hoje, excepcionalmente, eu vou pedir que não façam isto. Depois da leitura, depois da oração, aí então tomarão as suas Bíblias e localizarão o texto. E é um salmo. E quando vocês ouvirem o número, vocês talvez comecem a entender o porquê deste meu pedido. Eu quero propor que vocês procurem durante a leitura visualizar alguns cenários. Que alguns ambientes sejam mais claros. Vamos romper com algumas imagens mais urbanas. Vamos tentar chegar ao campo. Vamos mudar, vamos deixar os tons de cinza, os tons escuros, sombrios, e vamos tentar ver o verde. Ou vamos ver o azul cristalino de algumas águas. O que acham? Estão prontos? Eu não sei, esta imagem talvez já tenha dado uma segunda dica a vocês. Então, vocês que estão em casa, concentrem-se agora e nós vamos a um dos textos mais especiais das Escrituras. Talvez, para muitos, o mais amado, mas um texto poderosíssimo. Ouçam-no e vejam o que está descrito neste belíssimo salmo, neste cântico de adoração ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor. Nós o honramos, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, como teu povo, pela tua palavra, por este salmo. Nós queremos hoje pedir que o teu Espírito atue de tal maneira que este texto seja trazido de forma nova, que estas palavras se apliquem de forma nova ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos, destes presentes na tua casa, os que estão em casa. Ó Senhor, nós cremos que o teu Espírito agora mesmo nos prepara para que então recebamos o Senhor. E que a tua palavra venha com impacto, que ela nos altere, que ela nos conforte, que ela nos console, que ela nos eduque, que ela nos edifique, que ela nos santifique nesta manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Como já cantamos, fala conosco, pedimos isto, com ações de graças. Amém. Sentem-se. Agora, abram suas Bíblias, Salmo 23.
Bem, este salmo nos acompanha a todos, mesmo alguns que estão fora da igreja, alguns que já foram a funerais, já ouviram este salmo. E pelo menos o primeiro versículo é conhecidíssimo. Agora, este é um salmo no qual nós ficamos grudadinhos. Seres humanos se lembram deste salmo, especialmente aqueles que são discípulos de Jesus, quando estão diante de lutas tremendas, ou quando há uma ameaça, quando a vida parece estar prestes a nos ser tirada, então este salmo vem à nossa memória: o Senhor é meu pastor. Ou talvez o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Este é um salmo que é memorizado e usado, lamentavelmente, por alguns de forma mecânica. Alguns repetem o salmo e não param para pensar nas expressões, nas declarações, nas afirmações deste texto. Em português, nesta versão, nós temos um pouco mais de 100 palavrinhas, contando os artigos e tudo mais. Não é um salmo longo. Na versão original, o número de palavras ainda é bem menor, metade. Agora, estas declarações que estão aqui, estas afirmações, são todas muito pessoais. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma alteração gramatical na pessoa. Primeiro, o salmista Davi declara: o Senhor é o meu pastor. Então, esta é uma forma como ele coloca e desenvolve este poema. Mas depois ele diz: preparas-me uma mesa. Há estas alterações, mas de qualquer forma, este é um salmo, talvez como nenhum outro, em que o coração do salmista é exposto. Em que momento Davi escreveu este salmo? Eu gostaria de ter esta resposta. Eu não sei, ninguém sabe, mas aparentemente este poema diz respeito a uma fase, talvez final de sua vida. Por quê? Porque este é um texto completo. Não há nada aqui que pareça inacabado, nenhuma frasezinha, nenhuma declaração. O texto tem uma concisão e uma completude impressionantes, ou seja, ele é curto, mas neste texto ouvimos tudo o que precisamos ouvir a respeito, não só do pastor, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito, porque este é o salmo que nos apresenta o verdadeiro pastor e o verdadeiro rei, em 6 versículos. Então, aparentemente, este salmo foi escrito pelo homem Davi, o velho rei, como que olhando para trás e revisando a sua história. Como se ele pudesse viajar na história e percorrer caminhos que foram duros e difíceis, terrenos seletivos, com muitas demandas e exigências, com vicissitudes, com desventuras, com crises, com perdas, com dores e com lágrimas. Mas esta é uma revisão feita por um homem que havia aprendido a confiar no seu Senhor. Um homem que havia caído. Um homem que sabia bem o peso dos pecados que tinham sido tirados de suas costas. Alguém que havia experimentado o perdão de Deus. Alguém que havia, para usar um verbo bem nosso, curtido intensamente a sua relação com o Senhor, com o seu pastor. Só um homem com experiências muito ricas com Deus
poderia, sob a inspiração do Espírito, escrever o que ele escreveu. Alguém que havia sido pastor e alguém que provavelmente já era rei, já devidamente empossado, já na capital, já com domínio sobre um vasto império que Deus havia confiado a ele. Não um império dirigido por ele propriamente, mas uma nação que estava sob o governo do Deus Altíssimo e Incomparável. Um homem que poderia pensar de forma grande, foi grande ao pensar em palavras muito simples, muito comuns, em ilustrações e metáforas que falam conosco, ocidentais. Eu nunca vi muito de perto a atividade de um pastor. Eu vi a certa distância. Eu vi rebanhos de carneiros, de ovelhas. Portanto, eu vi cordeirinhos. Mas não é algo tão comum assim para nós. Pelo menos não é, nós não temos essa experiência diária, não saímos ao campo todos os dias. Talvez alguns de vocês em casa. O Senhor é o meu pastor. Vamos ao Salmo então? O que acham? De passarmos por essas linhas, na certeza que o Senhor as fará nesta manhã transformadoras. Há um poder neste texto, como há poder em toda a palavra de Deus, para trazer a nós o que nós mais precisamos. Não comecem pensando, Salmo 23, eu já conheço, há décadas. Não falem assim. Deixem que o Senhor traga o novo e recebam o novo. O Senhor é o meu pastor. Percebam o pronome possessivo. É o meu pastor. Como eu afirmei há pouco, este é um texto explicitamente pessoal. Não está aqui uma descrição mais genérica. Deus é o pastor. Não. O Senhor, não Deus, o Senhor, Yahvé, é o meu pastor. Ele atua à semelhança de um pastor. Ele trabalha à semelhança de um pastor. Ele ministra à semelhança de um pastor. Como? O pastor é esse que garante repouso. E é muito importante que saibamos que nós não conseguimos garantir repouso para nós mesmos. Às vezes achamos que isto é possível. O Salmo afirma de forma clara que o pastor é quem garante descanso, repouso para as suas ovelhas, para o seu rebanho. E lembre-se que o Senhor Jesus nos chamou assim, pequenino rebanho. Para mim, este é um tremendo privilégio. Eu não sou apenas o Ernesto. Eu sou esta ovelhinha, ou este cordeirinho, como preferirem, e eu integro este pequenino rebanho. Há um rebanho, e o Senhor é quem o acomoda em seu aprisco. Este rebanho tem um único e suficiente pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. A sua voz é conhecida e reconhecida, atendida e obedecida. A voz dele reflete ternura, suavidade e ao mesmo tempo autoridade. A voz do pastor é inconfundível.
O pastor, portanto, é este que conduz o seu pequenino rebanho, a cada um de nós, a mim, a cada um de vocês, e todos estes que fazem parte foram chamados pelo pastor, aquele que afirma: as minhas ovelhas, ninguém as tira de mim. Eu olho para cada uma delas, e eu tenho este poder de prover a cada uma delas o repouso. E aqui, quando pensamos em ovelhas, nós temos que pensar em repouso físico. Porque o pastor é este que leva as suas ovelhas para espaços. Vamos pensar no campo e vocês conseguem, eu creio, produzir algumas imagens. No campo, o pastor escolhe as planícies, escolhe as sombras e escolhe áreas que são hidratadas, cortadas por ribeiros. O pastor conhece os mapas. Na verdade, o pastor conhece exatamente o local onde as suas ovelhas devem caminhar, e ele é quem as conduz. Descanso físico é algo que nós precisamos desesperadamente. E o Senhor, o pastor, é quem pode prover esse descanso a nós. A falta de descanso nos leva a muitos perigos, a riscos. Os que não descansam falam de forma imprópria, agem de forma imprópria, reagem de forma imprópria. Agem e reagem, às vezes de forma desgovernada. Os que estão cansados demais, exaustos e exauridos, são vítimas fáceis do próprio coração. Quando nós nos vemos recompostos, refeitos, depois de uma noite ou de um período em que não só colocamos a nós mesmos, não basta que eu me deite, é necessário que o Senhor ministre a nós. E o mesmo Davi declarou isto, que até mesmo durante a noite, Ele ministra ao nosso coração. Ele faz isto. Deus nos guarda quando dormimos, porque Ele provê o descanso que nós precisamos. Assim como o pastor leva as suas ovelhinhas para que elas finalmente, deitadinhas, ganhem ânimo para prosseguir. É muito importante que o descanso seja caracterizado como perfeito, porque Deus nos dá o pleno descanso. As imagens favorecem esta minha afirmação, porque os pastos verdejantes são aqueles abundantes onde há vegetação mais do que suficiente, não só para que as ovelhinhas se alimentem, os cordeirinhos, mas para que deitem sobre esta área confortável. A relva é confortável. Vocês se lembram quando da multiplicação de pães e peixes? O Senhor fez com que todos se organizassem e sentassem sobre a relva verde. Deus fez estes espaços naturais que servem como leitos. No caso das ovelhas, elas encontram este descanso, este repouso, este conforto. E elas então podem ter algo que é uma experiência de recomposição. Ovelhas estão seguras e guardadas e têm repouso porque sabem que o pastor as leva para um espaço no qual finalmente poderão descansar. Isto depois de uma jornada razoável, às vezes longa, e nós sabemos que depois da saidinha deverá haver o percurso de retorno, até que voltem ao aprisco.
O Senhor nosso Deus, o pastor, o grande pastor das ovelhas, é quem nos dá descanso, repouso físico. Ele é quem nos leva para junto destas águas. Águas tem a ver com não é só algo que responda à sede, mas só o barulhinho das águas. E vocês conseguirão pensar agora, vocês se lembram porque já viram, e aqui eu não me refiro às ondas do mar, mas um riachozinho. Aqueles sons acalentam, confortam, são como lullabies. Você pode dormir ouvindo o movimento das águas. Então, há o que comer, há o que beber e há condições ideais para que de fato haja descanso completo. O pastor garante repouso. E a ordem é importante porque, em primeiro lugar, nós precisamos de repouso físico. O Senhor Jesus chamou os seus homens. Há pelo menos uma afirmação explícita a respeito, mas seguramente o Senhor deva tê-los chamado muitas vezes. Venham comigo descansar um pouco à parte. Eu quero retirá-los destas demandas e exigências. Venham, experimentem descanso. Há alguém aqui que não precisa de descanso? No passado eu chegava a ouvir alguns que diziam que não precisavam de férias. Ou alguns que acham que não precisam do domingo. Não há um ser humano que não precise de descanso. Prova do que eu acabei de lhes dizer é que o nosso Senhor, nos dias da sua carne, precisou de descanso. E exausto, até mesmo em um barquinho, durante uma tempestade, ele achou descanso. Eu espero que todos vocês tenham tido esta experiência de descansar no Senhor, muitas vezes, recentemente. E se isso não aconteceu, talvez a partir desta releitura do Salmo 23. Águas de descanso, águas que refrescam, águas que dessedentam, águas que trazem alento novo para que sigamos adiante. O pastor é aquele que permite que a alma seja refrigerada. E aqui há uma transição poética, porque enquanto lemos sobre pastos, sobre águas, nós estamos pensando no campo. É claro, nós visualizamos o campo. A nossa imaginação trabalha neste sentido. Mas, quando há uma afirmação aqui, e encontramos refrigério para a alma, espere, ovelha, alma, aqui é uma transição da condição do cenário mais comum, campestre, da experiência de um animalzinho, como uma ovelha, como um carneirinho, como um cordeirinho, para a nossa realidade humana. Porque em mim e em cada um de nós há esta vida, a existência material, corpo, e existência imaterial, alma, mente, espírito. Ora, o salmista declarou que ainda que tenhamos descanso para o corpo, há também esta necessidade indispensável de refrigério para a alma. E o pastor, este que era o pastor do salmista, e este que é o nosso pastor, é o único que pode dar descanso para a alma.
Há alguns de vocês que entraram aqui com a alma inquieta, agitada. Alguns de vocês em casa que talvez, ainda agora, mesmo enquanto me escutam, enquanto ouvem este salmo, estão inquietos. Às vezes os olhares refletem isso. Alguns olham por um cantinho, para outro. Alguns no semblante revelam que há turbulência. Às vezes não só uma turbulência leve, é uma tormenta. A alma está inquieta. A alma está agitadíssima. O pastor é este que traz refrigério. O pastor é este cuja presença inspira esta calmaria. O pastor é aquele cuja presença tem o poder de inaugurar uma fase de quietude íntima, em que eu me vejo descansadinho, não só com boa vitalidade física, porque, de novo, não basta o repouso físico, eu preciso ter refrigério íntimo, interior. Eu citei a vocês agora há pouco um momento em que o Senhor Jesus dormiu em um barco pequeno, precário, durante uma tempestade. Vocês se lembram que quando os discípulos desesperados finalmente o chamaram e pediram socorro: Senhor, nós vamos morrer, não há mais expectativas de vida. O Senhor se levantou e disse, e eu creio que eu consigo imaginar o tom da voz de Jesus, de alguma forma escutá-la. Ei, por que vocês estão assim, aflitos? Ou seja, antes do Senhor dar ordens para que a tempestade cessasse, o Senhor Jesus cuidou da tempestade que estava dentro deles, porque eles estavam exasperados, a alma deles estava em pane, e o Senhor primeiro tratou do interior. O pastor é esse que refrigera a nossa alma. Irmãos, como eu preciso de refrigério para a alma. Não de tempos em tempos. Não em alguns dias. Não em alguns momentos. Não debaixo de algumas circunstâncias, mas em todo o tempo. Em cada instantezinho da jornada. Refrigera-me a alma. Este é o nosso pastor, meus irmãos, minhas irmãs. Ele é este que refrigera, refresca, renova a nossa alma e a estabiliza. Só o pastor pode, desculpem, eu vou insistir, o pastor apacenta. Só o pastor pode apacentar o nosso coração, o meu coração, o coração de cada um de vocês. O pastor é este que garante repouso físico e refrigério emocional a todos nós. Mas o pastor é este que guia as suas ovelhas, o seu rebanho, pelos caminhos da justiça, por caminhos seguros. Sem o pastor nós somos vulneráveis. Vocês devem saber bem que ovelhas não sabem achar o caminho de casa. Aliás, ovelhas, carneiros, ovelhas, cordeiros, não conseguem achar quaisquer caminhos. Se perdem facilmente, não andam com rumo, não há para animais norte, sul, leste, oeste, mas para ovelhas não há nada, todos os campos parecem iguais.
Eu já vi ovelhas e vi algumas deitadinhas, dormindo. Se há uma figura que explicita a condição animal de completa dependência, basta que vejam uma ovelhinha ou um cordeirinho. Não há capacidade, não há poder, nem ao menos de caminhar alguns metros. Não é possível sem o direcionamento de um pastor. Portanto, lembrem-se, ovelhas não sobrevivem sem pastor. Nós não temos mínimas chances de seguir adiante sem a voz direcionadora do pastor, que nos leva para um destino seguro. O texto diz que todos os caminhos escolhidos pelo pastor, por fim, nos levarão à vida completa. Caminhos de justiça. Caminhos que nos levarão a experiências integrais com Ele. Não há, nesta rota proposta pelo pastor, nada que diga respeito à destruição. Ainda que o caminho, às vezes, seja duro, o percurso seja árduo, o destino das ovelhas é certo. E nós estamos aqui para celebrar este fato. Haja o que houver, em qualquer momentinho do percurso, o nosso destino é certo. Porque há um abrigo, há um aprisco. E este é o nosso paradeiro. E não seremos nós que nos levaremos a Ele. Nós seremos levados pelo pastor. A voz dele nos conduzirá. E Ele fará isto por amor do seu nome. Alguns não entendem bem esta expressão. O pastor guia suas ovelhas por amor do seu nome. Alguns eruditos em Antigo Testamento atualmente propõem que nome, ou a palavra, o termo, vocábulo nome, seja substituído pelo vocábulo reputação. É que reputação para nós tem, às vezes, alguns significados que nós não gostamos, porque falamos mais em más reputações do que a respeito de boas reputações. Mas a ideia é esta. Em muitas versões, em inglês, esta palavra já aparece. Reputation, a reputação. Como é que eu proporia que entendêssemos? Deus protege, ou o pastor protege as suas ovelhas para proteger a sua autoridade, a sua soberania, a sua santidade. Deus age em favor das suas ovelhas, para que as suas ovelhas vivas, bem preservadas, bem cuidadas, por sua vez, mostrem a glória e a perfeição dos desígnios do pastor. Nós somos guiados para que todos vejam que nós somos guiados. Nós somos guiados para que o mundo saiba que há um pastor, que nós não caminhamos sozinhos, que nós não caminhamos sem rumo. Então Deus nos protege para proteger os seus planos, para preservar os seus desígnios, para que haja honra ao seu nome, para que haja glória ao único que é digno de receber glória. O Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guia por caminhos seguros. Depois de me dar descanso para o corpo, repouso físico,
depois de garantir refrigério emocional, Ele é que me levará e me conduzirá em absoluta segurança. O pastor é aquele que precisa levar o seu rebanho por cenários que são assustadores. E nos nossos dias, nós que não vivemos no campo sabemos que estes cenários invadiram as nossas cidades. Há ambientes de alto risco. E às vezes estes ambientes não são feios neles mesmos, mas eles estão tão marcados pelo mal, pela perversidade, que nós não conseguimos suportá-los. Para ovelhas, havia o risco de desfiladeiros, que chamaríamos mais popularmente de barrancos, de quedas. Havia o risco de terrenos arenosos, secos, áridos, quentes, insuportáveis. O risco de pedras, de tropeços, de buracos, de abismos. Mas o pastor é esse com poder de proteger as suas ovelhas em quaisquer momentos, mesmo diante de ambientes dificílimos e sombrios, aterrorizantes. Eu sei que alguns aplicam este versículo à morte propriamente, mas percebam comigo que, por todo o desenvolvimento deste curto poema, veredas da justiça, sendo mencionadas anteriormente, é natural que entendamos que no percurso há o caminho para junto das águas, as veredas que conduzem para o destino que é certo, que é seguro, mas há também vales, há ambientes, há cenários que são assustadores, e nós sabemos bem o que é isto como seres humanos. Há ambientes que gostamos porque os julgamos ambientes de celebrações, e ambientes que nós preferimos não estar, porque os julgamos ambientes marcados por choro, por lamentos. Mas, quando temos o bom pastor conosco, nós não precisamos temer quaisquer males. Mal nenhum. Vocês me ouviram? Mal nenhum. Porque Ele está presente. O pastor está presente. Deixe-me fazer uma observação muito simples. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos pensam que este salmo se refira, em seu primeiro versículo, apenas a provisões materiais. Mas o que Davi entendeu e que nós precisamos entender é que nada nos faltará, porque o pastor não nos faltará. Então eu poderia dizer: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E essa é a segurança que eu tenho, que a presença dEle impedirá que eu seja envolvido pelo mal ou consumido por ele. Ainda que os cenários, como eu disse a vocês, procurem nos intimidar, ainda que haja momentos, talvez que alguns estejam enfrentando agora mesmo, de impasses, de temores, o Senhor é este que estará conosco e completamente equipado, com a sua vara e com o seu cajado, com os seus instrumentos de proteção. O pastor tem todos os recursos para proteger cada uma das ovelhas. Nenhuma ficará no desamparo enquanto ele cuidará das outras. O pastor é este que pode cuidar de cada um de nós enquanto cuida de todos nós.
O pastor é esse que pode cuidar de cada um de nós, enquanto ele cuida de todos nós. Eu acho que vocês não entenderam. Entenderam? Cada um de nós. O bordão e o cajado aqui, a vara mais curta e o cajado que era usado para trazer as ovelhas para perto, servem para que nós nos lembremos que Ele estará sempre atento às nossas condições. No nosso seminário, no seminário onde é a nossa extensão hoje, na cidade universitária, a qual eu tenho o privilégio de pastorear, e eu sou grato ao pastor Flávio por este privilégio. Havia um quadro, quando descíamos do primeiro andar para o térreo. Hoje há um texto bíblico, impresso em vidro, mas havia um quadro do pastor, e ele, segundo aquela descrição artística, ele se esticava para tirar uma ovelha que estava já caindo, e o quadro mostrava que a queda seria fatal. A vida de um pastor na Palestina, ainda hoje, oferece riscos. Nos dias de Davi, muito mais. Deus é este que age de todas as maneiras para nos resgatar. O pastor é um resgatador. O pastor é este que toma cada uma das suas ovelhinhas, nota a ausência de cada uma delas e as protege de forma completa. Este é o verdadeiro pastor. A partir do versículo 5 acontece uma transição no poema, e muitos não percebem, porque não faz sentido numa mesa sendo preparada para uma ovelha, certo? Ou para um cordeirinho. Aqui é uma outra metáfora, uma outra ilustração. E aqui nós somos apresentados ao verdadeiro rei. O verdadeiro rei é aquele que tem sob o seu domínio toda uma armada, todo um exército. É aquele que tem toda sorte de recursos, é aquele que pode todas as coisas. E ele é quem toma os seus súditos e os mantém em perfeita segurança, mesmo que os adversários estejam muito próximos. E ele é quem prepara esta mesa, um banquete real para aqueles que lhe são fiéis. Eu não sei se vocês já viram cenas em filmes ou já leram livros, quando um rei sai para a batalha e envia os seus generais ou seus filhos, e a batalha é vencida, geralmente após a vitória já há um primeiro banquete no local da batalha. E há esta celebração, em campo aberto. Eu entendo que Davi quis projetar algo assim. Houve uma celebração, talvez uma segunda, uma terceira, até que, finalmente, o palácio real fosse avistado, para o banquete definitivo, tão esperado. O Senhor é este que está sempre colocando a mesa. O nosso Deus é o verdadeiro rei, Ele é o rei dos reis. Mas diferentemente do que acontece no Reino Unido, onde há toda uma pompa, não é? Algo a respeito de Elizabeth II, que ela foi uma primeira monarca a se aproximar das pessoas, para cumprimentá-las. Parece que Charles III aprendeu a fazer o mesmo. E de vez em quando há aquelas linhas de contenção, eles saem, os da realeza, para cumprimentar os súditos. Mas com o rei verdadeiro as coisas não são assim. Não há fitas de contenção. O rei nos chama para a presença dele. E ele então nos chama
depois de cansados, exaustos, porque a ideia é a mesma, o percurso das ovelhas é um percurso dos súditos, dos seres humanos, como nós. Ele é quem então unge a cabeça dos seus súditos, como um perfeito anfitrião com óleo. Depois de terem andado por áreas áridas e desérticas, ele traz esta renovação. O óleo aqui não é no sentido de ungir, escolher. É o óleo que traz refrescância, que muda a temperatura, que traz uma sensação de perfeito bem-estar. Vocês acham que é possível ter uma boa refeição com sede? Ainda que haja fome, é importante que não haja muita sede. Portanto, o rei, o verdadeiro rei, é aquele que oferece, que enche a taça, que enche o cálice dos seus súditos. Bebam e celebrem na minha presença. Comam comigo, tomem lugar à mesa. Esta mesa eu preparei para vocês. Todos os meses nós chegamos à mesa que o rei preparou para nós. É a mesa do Senhor, e ela apenas prefigura a mesa que nos espera. Ele é o verdadeiro pastor, ele é o verdadeiro rei. Este poema termina com uma sentença. Porque no original era uma sentença, ou é uma sentença. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós encontramos Senhor no primeiro versículo, na abertura do poema, e encontramos Senhor em sua conclusão. Tudo começa com o Senhor, tudo termina com o Senhor. Nos vemos como ovelhas no campo, terminamos como súditos na casa, no palácio, no templo, na moradia do Senhor. É muito interessante, e eu quero partilhar isto com vocês. O verbo seguir. O verbo seguir traduz o verbo hebraico radaf, que é usado no caso de uma perseguição, quando um predador está em busca de sua presa. O predador sai e persegue a sua presa. Este é um recurso poético que está no Salmo, um recurso narrativo. Porque o que o texto diz, de acordo com o original, é que a bondade e a misericórdia de Deus não podem deixar de nos perseguir. É isso que está escrito. Não é que nos acompanham à distância, mas que Deus está sempre em busca dos seus. Assim como o pastor persegue as ovelhas, o rei vai em direção aos seus súditos. Que salmo maravilhoso e pessoal. Vocês conseguem fazê-lo de vocês nesta manhã, mas para seguir aqui o que Davi escreveu, você, meu irmão, pode fazer este salmo ser seu nesta manhã. Você pode fazer um exercício espiritual sob a direção do Espírito, que permitirá que você se veja como esta ovelha, como um cordeirinho, um carneiro, uma ovelha, um cordeiro. Algo que eu não falei no início, intencionalmente, eu deixei para o final, é que o Senhor só é o pastor daqueles que se veem como ovelhas. Você só terá o pastor se você for uma ovelha. Uma vez eu visitei um
como um zoo, um zoológico, mas incomum no estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde meu filho, minha nora, meus netos moravam. E era numa comunidade reclusa de um grupo chamado Amish. E lá eu vi várias ovelhinhas, lá havia carneiros, ovelhas e cordeiros, mas lá também havia bodes, cabras e cabritos, me lembrei agora, claro. E é interessante que o teto do galpão, onde ficavam os animais, era metálico. Então, no mesmo momento, jamais vou esquecer dessa experiência, enquanto eu via as ovelhinhas deitadinhas, quietinhas, eu ouvia no teto daquele galpão o barulho, o ruído de bodes e cabras que subiam sobre o balcão e eram barulhentos. E para mim, eu tracei o contraste, na hora isso ficou patente, e eu quero trazer isso a vocês. Vocês são mesmo como cordeirinhos que estão nos braços do pastor? De acordo com aquela ilustração que pode voltar, você se vê nos braços do pastor? Ou vocês são mais barulhentos, irrequietos, agitados, como estes que não param nunca, não se jogam nos braços dele, irrequietos, estes que não confiam no pastor, estes que seguem loucamente confiando em si mesmos, como se dependessem de si mesmos, como se pudessem ir a qualquer lugar por si mesmos. Nós dependemos do Senhor, Ele é quem mata a nossa sede, Ele é quem nos dá comida, Ele é quem nos dá abrigo, Ele é quem nos guia. É a bondade, a misericórdia, a fidelidade dEle que nos perseguem até o final. Então, você se parece com uma ovelhinha? Ou com uma cabra? Com um carneirinho ou com um bode? Que o Senhor ajude a mim e a você, a cada um de nós, a nos percebermos entregues, rendidos, colocados sob os cuidados perfeitos do grande pastor das ovelhas, Cristo Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem a sua voz. O bom pastor disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Eu recebi este mandado de meu Pai, tenho o poder de entregar a minha vida e reavê-la. E foi o que o grande pastor das ovelhas fez por nós. Ele entregou a sua vida para que nós, como ovelhinhas, pudéssemos agora entregar a nós mesmos a Ele. E a entrega não pode ser de vez situacional, de tempos em tempos, em que vamos usar este salmo no momento de aperto ou em um cemitério. Este salmo foi garantido e trazido a nós, providenciado pelo Senhor, para que as verdades que nele estão expressas nos acompanhem momento a momento, dia a dia, semana a semana, até que nos vejamos na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor. Eu quero que apenas ouçam um texto final que diz respeito ao rebanho do Senhor, aos súditos do Senhor. Estes jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem calor, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, na palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, é aquele que se torna o pastor, o grande pastor das ovelhas, o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, o meu pastor.